gente. Shalom. Vamos chegando. Que hoje o tema é como salvar um religioso. Fixando o tema aqui. Narla Cristina Pereira, seja bem-vinda. Fê Santos, Joane, sejam bem-vindos. W. Luz Jaque, Bárbara Barcelos. Amém, gente. Vamos chegando e vamos convidar aí umas 10, 15 pessoas, que hoje eu vou ensinar como salvar um religioso. Celeste, Paulo Silva, Kátia, Shalom Paulo. Isso aí, ó. Câmara, Eliane. Tem um nome aqui que, ó. Gluxelixate. Uau! Falei em línguas agora. Siga Alexandre Maia. Gostei. Camarão. Gente, o nome de vocês é muito legal. Leandro José. Pastora Débora Chagas. Pastora Débora Curada. Juliana Caetano. Eliane. É isso aí. Henrique Barreto. Sandra Lins Doces. M. Cláudia Brasil. Deve ser Maria, né? Luciana Minella. Luciano Leandro José Perim. Vários nomes eu estou reconhecendo, né, das lives. Outros são novos, estão chegando aí. E eu peço para vocês convidarem. Essa live de hoje é muito profunda, muito interessante, muito útil. Como salvar um religioso. Quase todos vocês aí são religiosos. Eita! Vamos ver, né? Eu vou falar aqui. E o nosso ministério existe para resgatar pessoas da religiosidade. Mas não é um caminho fácil. Às vezes é mais fácil salvar um macumbeiro, um pai de santo, do que um religioso. Então convida um religioso aí. Sabe aquele irmão que você fala, seu irmão é religiosaço? Convida ele. Ana Paula Cruz, Alcir, Mar Ribeiro, Leide Anne Silva, Marcinha Giacomelli, Tawane Oliveira. Espera só um pouquinho, gente. Enquanto vocês vão chegando e convidando pessoas. É importante que vocês me ajudem a convidar. Estou com pouca voz hoje, estou um pouquinho cansado, mas eu quero conseguir entregar esse conteúdo para vocês. Nália, se eu deixei de falar o nome de alguém aí, me avisa. Será que vai dar pouca gente na live hoje? Está todo mundo no Papai Noel ainda? Papai Noel já foi embora, gente. A árvore de Natal já voltou pro bosque sagrado lá, que a Bíblia fala, onde ela fica. Papai Noel já voltou lá pro buraco dele. Vamos fazer live. Pastor Cleiton, Eva, Eleia, Fran, Carlinhos Leite, meu grande amigo Carlinhos Leite, o negão que não é negão. Doutora Claudete,
Quando eu vejo alguém doutora, assim, eu quero saber se é médico, se é advogado, para trazer perto, para servir no ministério. Simone, tá bom, tá chegando o povo aí, né, gente? Então, vamos embora. Convidem alguém aí, por favor. E eu já começo. Vamos direto. Gente, vamos lá. Geralmente, a introdução de uma live como essa, Pastor William, seja bem-vindo. Se quiser entrar para ficar me ouvindo falar aí, dá um sinal que eu te boto para dentro. Geralmente, quando eu começo uma live como essa, as primeiras palavras, elas são fundamentais para você entender tudo que eu vou falar depois. Por isso, às vezes, eu fico preocupado quando eu estou fazendo a live. Tem muita gente que chega no meio, chega no final, e a chapa está esquentando, e a pessoa não tem ideia do que eu estou falando. Às vezes eu consigo até fazer, de vez em quando, no meio da didática, eu vou repetir um pouquinho da introdução, para poder ser generoso com quem chega atrasado. Mas tem uma galera aqui já, vocês estão convidando gente, estão ajudando bastante. Então vamos para cima, né? Olha só. Preste atenção. Já vou começar. Todo santo dia, sem exagero nenhum, eu recebo WhatsApp, ou e-mail, ou comentário nos vídeos do YouTube, ou direct no Instagram, de pessoas que me dizem assim: Apóstolo Ricardo, eu tenho maratonado teus vídeos, eu nunca vi nada tão profundo, eu não consigo parar de assistir. São coisas que eu nunca ouvi na minha igreja. São coisas que a minha igreja não fala. São coisas que a minha igreja não conhece. E o que eu vou falar é um pouquinho grosseiro, aparentemente. Porque essas pessoas estão me elogiando, estão glorificando a Deus pelo meu ministério. Mas a verdade das verdades é que essas pessoas são religiosas. Apóstolo, a pessoa está falando bem do teu trabalho. Por que o senhor está dizendo que ela é religiosa? Justamente porque essas coisinhas que eu falo aqui dia após dia, ela não conhecia. Quando eu falo dos 5 ministérios, ela não conhecia. Quando eu falo do dom de línguas, da maneira que eu falo, ela não conhecia. Quando eu falo do ministério profético, ela não conhecia. Quando eu falo do ministério apostólico, ela não conhecia. Quando eu falo do calendário judaico bíblico, ela não conhecia. Quando eu falo das festas bíblicas, ela não conhecia. Quando eu falo do Shabat, do sábado, ela não conhecia. Quando eu falo de tudo, essa pessoa não conhecia. Então, se ela não conhecia, onde é que ela está congregando? Que tipo de evangelho ela está vivendo? Entende o que eu estou falando? Essa pessoa está congregando em uma igreja religiosa. Essa pessoa está congregando debaixo de um manto religioso. Portanto, o apostólico ou a repele ou a impacta. Muitos de vocês aqui, com todo respeito, porque a intenção não é agredir, a intenção é abrir você, abrir teu entendimento. E tem coisas que só vai mudar na tua vida quando você tiver um pequeno confronto para entender. Muitos de vocês aqui são religiosos.
Tua igreja é religiosa, você é um religioso. Mas não perde uma live. Por quê? Porque é bom assistir essa live. Eu me sinto bem assistindo essa live. Eu aprendo assistindo essa live. Mas você está disposto a viver o que você está aprendendo? A maioria dos religiosos que nos seguem, porque, como eu tenho dito, muito religioso nos acompanha, graças a Deus, melhor assim, né? Já é um bom, já é um caminho andado, é meio caminho andado. A maioria dos religiosos que nos seguem, que nos acompanham, eles nos procuram com muita vontade de querer saber mais, com muita bondade no coração, com muita boa intenção. Apóstolo, eu quero amadurecer mais. Apóstolo, eu quero evoluir mais. Apóstolo, o que eu faço para poder entrar numa nova dimensão? Apóstolo, como é que eu faço para ver anjo? Apóstolo, como é que eu faço para entrar nos portais? Essa pessoa não tem ideia do que ela está pedindo. Porque pedir a coisa certa pela ótica da religiosidade vai dar errado. Porque a ótica da religiosidade, meu amigo, você vai querer fazer um manto de mistério de somigácia para o anjo aparecer na tua frente. Você vai querer um manto de lava-saia para o portal se abrir. Né? O religioso, ele é muitas vezes um falso apostólico. Chega no sábado, ele sai mandando bannerzinho no Instagram, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, e no sábado vai trabalhar, porque não guarda o sábado. Deixa eu abrir aqui para o pastor William. Já mandei o convite. Abri para você, porque eu sei que você já estava mandando saudade de mim, né? Bastante. Estava aqui em casa ontem, gente. Você estava ouvindo o que eu estava falando aqui, pastor William? Tava ouvindo sim. Então, eu tenho bastante coisa para falar, mas a gente vai trocando a bola aqui. Sim. O que acontece? Que eu estou falando que o religioso, ele é uma pessoa boa, mas ele não tem ideia de que ele está vivendo numa religiosidade. E quando ele começa a ouvir o tipo de mensagem que nós pregamos, que são as mensagens apostólicas legítimas, ele se encanta. Alguns não, alguns já chamam logo de demônio, de diabo, e vão viver a religiosidade deles tranquilos. Mas muitos se encantam e falam assim, eu quero isso para a minha vida. Mas eles não têm ideia do desafio que eles vão enfrentar pela frente. Então, antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre como identificar um religioso. Eu tenho aqui pelo menos uns 11 pontinhos. Aí eu falo, pastor William, cada pontinho você dá um parecer rápido também, senão a live vai ficar muito longa, muito conteúdo. Ó, primeira característica para identificar um religioso é o que eu chamo de culto ao culto. O que é o culto ao culto? Quando Jesus chegou na sinagoga pela primeira vez, o culto estava rolando. Os fariseus estavam lá, Jesus subiu, abriu a Bíblia e leu Isaías, que disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar, etc. E Jesus, ele disse, hoje se cumpre esse dia. Eu sou o Messias. Aqueles caras ficaram com tanta raiva de Jesus, que Jesus disse que era o Messias. Jesus trouxe uma verdade apostólica. Eles botaram Jesus para correr, voltaram para o culto e falaram, agora podemos continuar o culto. Então, o culto ao culto é quando o culto é mais importante do que o cultuado. Tem muita igreja hoje que Jesus já foi embora há muito tempo, mas eles não sentiram falta porque tem coral, tem ministério de louvor, tem o culto das irmãs, tem o culto dos homens, tem não sei o quê. Então a estrutura está funcionando tão perfeitamente que eles não perceberam que Jesus está fora. O religioso não consegue perceber que Jesus é muito mais do que isso. Faz sentido, pastor William? Faz
sentido, né? Eles deixam realmente Jesus do lado de fora, né? Tá batendo, batendo e a gente não percebe que ele quer entrar e de repente mudar todo aquele esquema que o homem acha que está certo, mas na verdade, né, igual o senhor disse, o religioso, né? Aí não vive bênção, não vive mudança, né? Então, número 2, o culto à cultura. Porque cultura, gente, é uma coisa que a gente quer defender. Por que eu quero defender a cultura? Porque quando eu nasci, me apresentaram a cultura e ela me acompanha desde quando eu nasci. Por que eu vou traí-la? Me disseram que existe o Papai Noel, que existe uma árvore de Natal. Me disseram que existe um coelhinho que bota ovo. Me disseram que existe um não sei o que lá. Para que existe uma festa de São João que eu tenho que pular a fogueira, comer milho e cantar? Então, isso é uma cultura, né? Eu tenho que cultuá-la. Quando a pessoa chega no movimento apostólico, que houve um apostólico dizer isso não existe, isso é pecado. Existe uma cultura bíblica, a Bíblia já tem suas próprias festas. A árvore não faz sentido nenhum. Não faz sentido a árvore. Então, acabou, meu irmão, não tem como discutir. O que tem a árvore com Jesus? Mas eu boto a árvore mesmo assim. Eu boto o Papai Noelzinho na minha varanda mesmo assim. Por quê? Porque é uma cultura que eu defendo, porque eu acredito nela desde criança. Então é um culto à cultura. O religioso não tem coragem de quebrar o pacto com a cultura. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. E aí, mais uma vez, ele fica preso. Igual falou, cultura, ela te prende a ela. Então, ou você fica preso a uma cultura do mundo, ou você vive debaixo de princípios bíblicos, né? É muito sério isso mesmo. Isso faz você se tornar religioso. E o religioso, ele é cego pelas escrituras. Porque a escritura cita o nome de cada festa bíblica. Mas ela não cita o nome de nenhuma dessas festas católicas. E se a gente lê a Bíblia e não vê, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Agora, outra característica do religioso. O culto aos modelos zeológicos. Por que eu chamo zeológicos? Porque não existe teologia. A palavra tel, em grego, é Zeus. Então, teologia é zeologia. É o entendimento de Zeus fantasiado de evangelho. Por isso que existe uma matéria chamada hermenêutica, porque Hermes é uma divindade grega que pega a cultura de Zeus e sai voando com aquelas asinhas no pé até a terra para entregar o recado para os homens. Esse é Hermes. Você vai ver que você entra no seminário zeológico e tem a matéria chamada hermenêutica. O que tem a ver com hermenêutica? Então, a teologia, ela tem um problema. Eu fiz seminário de teologia. A teologia tem um problema, ela é taxativa. Ela vai dizer, ó, a trindade é desse jeito, o arrebatamento é pré-tribulacionista, ou é pós-tribulacionista. Nós somos arminianos, nós somos calvinistas, nós somos nós somos da teologia, doutrina da eleição, né? Nós acreditamos na oração em línguas, nós não. Então, cada seminário tem um modelo teológico. E o religioso, ele aprende aquele modelo teológico, ele fala assim, foi esse que eu aprendi, e o meu nome é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é um problema na teologia. Você acha? Mas eu acho importante nesse sentido. Você acaba não tendo a sua experiência com o Senhor. O Senhor, ele quer ter experiência com cada um. E se você vive preso a esse modelo, você acaba não ouvindo e não muitas vezes entendendo o que Deus tem preparado para você. Então a gente tem que se abrir, né? Sim, nós temos que cultuar a Deus, nós temos que buscar a face do Senhor, buscar a palavra do Senhor, mas ter uma experiência, né? Você convidar ao Senhor, convidar o Espírito Santo para fazer morada, parte da tua vida, e ele falar, e ele tocar. É o Espírito Santo que convence. Então isso é muito importante. É mais uma forma de castrar mesmo
se assim eu posso usar a palavra, o ser humano, para não ter essas experiências que Deus quer que a gente tenha com Ele. Isso aí. Muito obrigado, pastor William. Então é isso, gente. O o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior teólogo daquela época. Paulo foi treinado pelo maior teólogo que existia naquela época. Mas quando ele se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, ele descobriu que a teologia dele não valia nada. Por isso que ele falou assim: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas e de entendimento humano, mas em sim uma manifestação de poder. Porque Paulo entendeu: poxa, peraí, tudo que eu aprendi de teologia não está servindo para nada. Agora, não são a glória que eu carrego, já estão fazendo uma diferença. Né? Então, não que a teologia seja totalmente errada, é bastante errada. Mas você precisa aprender a teologia para depois criar o seu próprio ponto de vista sobre ela. Né? Culto, outra maneira, para quem está chegando aí, outra maneira de identificar um religioso é o culto à placa da igreja ou a denominação. O religioso entende que a denominação dele é certa. Se você vai no pentecostal, ele vai achar que o batista é maluco. Se você vai no batista, ele vai achar que o G12 é maluco. Se você vai no G12, ele vai achar que o adventista é um maluco. Então, que reino dividido é esse? É o reino da religiosidade. Quando nós não conseguimos empreender que a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus, ela opera em cada um de maneira diferenciada. É claro que todas essas denominações têm suas heresias e suas blasfêmias. Todas elas. Até o movimento apostólico hoje tem. Mas quando você acha que a tua denominação é a melhor, você nunca vai entender o que é melhor, porque você está preso no seu mundinho. Está preso no seu mundinho. Você não é capaz de olhar para o outro e falar assim: eu tenho como aprender um pouquinho daquela denominação ali. Faz sentido? Sim, faz sentido. Né? Buscar na palavra aquilo que não é bíblico, não está na palavra, aí você pondera: poxa, isso aqui não é legal. Mas, caso contrário, realmente é extrair o que cada uma tem e traz de ensinamento e de crescimento para cada um aí como denominação. Isso aí. Vamos lá. Outra característica de um religioso é o culto às vestimentas. Eu lembro quando eu já fui religioso, gente. Eu sou ex-religioso. Shalom, pastor Judson. Fico com vergonha quando o pastor Judson entra na minha live. O maior pregador do Brasil, o maior profeta do Brasil e o maior adorador do Brasil. Não, do Brasil hoje não, né? Na América. Mas então, o religioso, em relação ao culto à vestimenta. A pessoa, eu lembro quando eu era religioso, que eu só andava de camisa de botão e calça social larga, geralmente é calça com uma péssima bainha e um sapato sujo, mal engraxado, né? E eu lembro que eu passei numa igreja que era uma igreja apostólica na época, eu nem sabia que isso existia. E eu olhei para dentro da igreja, eu vi um pastor pregando de camiseta, igual essas que nós usamos hoje, e eu falei: meu Deus, pensei, como ousa? Como ousa pregar de camiseta? Porque aquilo era um abismo cultural para aquilo que eu estava acostumado. Porque em alguns sistemas religiosos, como o que eu vivi, a gente bota terno e gravata na quarta-feira para ir para a igreja. O terno e gravata é para você ir num casamento, meu Deus do céu. O terno e gravata é para você ir em certo tipo de emprego. Você é um advogado, você usa terno e gravata. Mas o meu executivo usa terno e gravata. E tem regra para usar o terno e gravata. O religioso nem sabe que a gravata tem uma medida certa. Alguns ficam com a gravatinha pequenininha, outros com a gravata vai até o joelho, gravata do tamanho de um nó de laranja. Porque o importante não é você se vestir bem, o importante é você obedecer a regra. Estou de paletó. E também tem as roupas de mulheres, né? E o religioso que está ouvindo essa mensagem aqui agora deve estar pensando assim: quem são eles para falar da roupa que eu visto? Porque o religioso também tem esse problema. O problema do religioso é não aceitar a mudança. Daqui a pouco eu vou entrar com a Bíblia. Eu tenho a palavra da Bíblia para isso. Então, o problema do religioso, não posso mudar. Eu estou acostumado. Gente, a pior coisa que tem, a gente tem que abrir mão de algo que nós estamos acostumados e nós consagramos como certo. Não é isso, pastor William? Sim, sim. É bem
sábio, né? Não é a questão de você ir vestido de terno e gravata. Você pode ir, mas lembrando, isso não pode se tornar maior do que o Deus que você está buscando, né? Vinde a mim, né? Da forma que está. O Senhor, ele nos chama da forma que nós estamos. Claro, é muito bom a gente se arrumar, a gente se vestir de uma forma adequada, claro, sensata, para ir buscar ao Senhor. Então, não é disso que nós estamos falando. É realmente quando estas coisas elas roubam o lugar de Deus. Quando a religiosidade ela te prende e ao ponto de repente você não querer ir para uma igreja porque você não tem uma gravata, porque você não tem um terno. Então é disso que nós estamos falando, né? Essa situação do terno, ela é muito melindrosa e realmente falar disso pode ferir algumas pessoas. Mas assim, tem algumas regrinhas básicas, né? Se você vai num lugar que ninguém usa terno e você está usando terno, você já está destoando. A não ser que você seja pregador, né? Você está destoando. Segundo, você está usando o terno, mas não sabe usar o terno, como eu falei. Né? Pega o terno do avô. O avô morreu, você pega o terno dele, totalmente antiquado, mas pelo menos eu estou de terno. Ou você exigir que o pregador use terno, mas não, se o pregador não usar terno, Deus não vai falar. Né? Porque homem de Deus tem que se vestir. Então é sobre essas coisas que nós estamos falando. Não é a roupa, é a religiosidade que tem por trás dessa roupa, dessa vestimenta. O religioso, outra coisa, pastor William, ele geralmente... Eu vou pular um que está aqui. Acho que está pesado. Ó, tem um tipo de religioso... Tá, vou pular dois. Mas vou falar isso aqui. O religioso não está pronto para novas verdades que confrontam velhas mentiras. Ó. Ok? Quer comentar? Ele não está pronto para certas verdades e confronta as mentiras. Ele não está pronto para novas verdades que confrontam velhas mentiras. Certo. Isso é perigoso, né? A gente tem, igual eu falei, a palavra ela se renova, né, a cada manhã. E a gente tem histórias bíblicas, a gente tem fatos na palavra que muitas vezes a gente busca um entendimento e o que é histórico, mas muitas coisas Deus traz a revelação. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. A gente tem que crer, na palavra não fala, crer nos seus profetas, né? Crer naqueles que estão trazendo a verdade para esta terra. Eu sou intercessor do ministério do apóstolo. Então, muitas coisas, ele é o meu apóstolo, ele é a minha cobertura espiritual. Eu estou abaixo dele, mas no mesmo nível, claro. Mas quando Deus traz uma revelação, quando Deus traz uma palavra, quando Deus traz um recado, eu sou maduro o suficiente para passar isso para ele. E ele, como meu apóstolo, ele vai também buscar, entender, ou a gente vai conversar e buscar aquele entendimento. Então, quando a gente precisa rebater algo, se assim a gente pode dizer, não é no sentido de um confronto, num duelo de ver quem manda mais e quem pode mais, não. É para realmente nós buscarmos a revelação, é desvendar os segredos, né, que Deus deixa para nós seres humanos. Nós precisamos desvendar os segredos. Então, desvendar os segredos, o que é? É você aceitar o novo e não ficar preso muitas vezes só ao velho. Então, você precisa se abrir para isso sim, amados. E Jesus falou sobre isso lá, quando Jesus ele fala para os fariseus assim, que era necessário, que não era possível deitar vinho novo em odres velhos. E ele falando justamente do religioso, né? Jesus estava dizendo assim, pô, cara, eu trouxe vinho novo para derramar sobre vocês, mas não vai rolar, porque vocês são odres velhos. Vou ter que arrumar outra pessoa para derramar esse vinho. Porque quando o odre velho, ele está agarrado na mentalidade velha. Eu fiz uma live esses dias com o Medina, e você
sabe que o Medina falou até uma coisa, ele falou que ele conhece o meu ministério há 15 anos, o Wendel Medina, e que ele já acompanha o meu ministério de batalha espiritual há 15 anos pela internet. Só que o Medina é uma mente extraordinária, o cara tem uma mente extraordinária. Aí eu conversando com ele na live, ele leu um texto de batalha espiritual sobre Satanás narrando como foi a queda. O próprio Satanás narrando, detalhe por detalhe. Eu nunca tinha visto aquilo na Bíblia. Eu trabalho com batalha espiritual há mais de 20 anos. E eu já estava dizendo, não tem texto claro na Bíblia. Eu pregava, não tem texto claro na Bíblia explicando a queda de Satanás. Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12 não são claros. Falta alguma coisa. Quando ele falou aquilo, eu olhei, eu falei assim, agora eu vou ter que mudar a minha pregação. Vou ter que mudar a minha pregação, porque contra fato no argumento. Então, nós precisamos entender que nós não somos nada para achar que nós sabemos alguma coisa, que nós somos donos da verdade. Por isso que alguém me pergunta assim, você é calvinista ou pré-tribulacionista? Aliás, você é pós-tribulacionista ou você é pré-tribulacionista? Eu nunca digo isso de forma objetiva. O que é o pré-tribulacionista? É quem acredita que vai ser arrebatado antes da tribulação. O que é o pós-tribulacionista? Quem acredita que vai ser arrebatado depois. Sabe o que eu digo? Eu sou pré-tribulacionista me preparando para caso seja pós-tribulacionista, a doutrina. Ou seja, eu creio que Jesus vem antes, mas se por acaso eu estiver errado na minha teologia, eu estou me preparando para encarar a tribulação. Ao invés de eu ficar fechado, eu sou pré-tribulacionista e pronto, o Flamengo sempre vai de ser. Né? Aí Jesus não vem, a minha teologia estava errada, o anticristo manipulou o entendimento através de Hermes, eu vou passar um perrengue na tribulação, porque eu não me preparei. Né? Então, temos que ter muito cuidado com essas definições. Né? Escatologia também é uma coisa muito séria, porque é um assunto fascinante para quem estuda. Só que você define ali, essa aqui é o caminho, esse aqui é o caminho, esse aqui é o caminho, e se não for. Olha, eu não gosto do Silas Malafaia, não gosto, nunca gostei. Eu tenho motivos pessoais para isso. Mas, uma coisa que eu aplaudi no Malafaia uma vez, porque ele é muito inteligente, né? Quando ele pregou na igreja uma vez, ele falou assim, eu não prego Apocalipse. Porque Apocalipse é muito perigoso. É um assunto que você fala uma coisa hoje, amanhã já é outra. Claro que tem maneiras inteligentes de pregar Apocalipse, igual o meu mentor prega. O apóstolo Jefferson sabe pregar Apocalipse. Mas tem que ter muito cuidado. Agora, vamos lá. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu recentemente, pastor William. Para quem não sabe, gente, o pastor William é líder da nossa intercessão, do nosso ministério online de intercessão, muito forte. Meu amigo especial. É chato também. E ele é chato. E ele é meu braço direito no ministério. Né? Possivelmente, se Jesus me levar, ele vai tocar esse negócio aqui. Vai ter que deixar a barba crescer e tocar. São regras no ministério. Pastor William, recentemente, alguém me mandou um WhatsApp dizendo assim, apóstolo Ricardo, é o Senhor? Não, sou eu mesmo. Eu sou o apóstolo fulano de tal e eu quero pedir cobertura espiritual do Senhor. Quando um apóstolo me pede cobertura, eu já fico todo arrepiado. Porque se ele está me pedindo cobertura, ele está saindo de outra. Isso já é um problema. Isso já é um problema. Se ele está me pedindo cobertura, ou ele está saindo de outra, ou ele nunca teve. Então, é um problema. Eu fico desconfortável. Não é que eu sou radical totalmente, mas eu fico mais cuidadoso. O apóstolo que pede cobertura. Aí eu perguntei para ele, querido, como é que está a tua igreja? Ele está em processo de crescimento. Quantos membros tem hoje? 9 membros. A gente faz o culto na varanda. Da tua casa, não. Da minha sogra. Ah, tá. E a vida financeira, como é que está? Apóstolo, estou em crise, perdi o emprego. Você trabalha com o quê? Hoje eu vendo picolé. Eu estou montando aqui o cenário na minha cabeça, né? Como é que está o casamento? Não está muito bem, porque a minha mulher está infeliz por causa da situação financeira.
porque eu trabalho muito na obra do Senhor. Então, vamos lá, um apóstolo desempregado, que vendia picolé, está tendo um problema no casamento, tem um culto na varanda da sogra que tem 9 membros. O que você sabe sobre os 5 ministérios? Nada. O que você sabe sobre os 7 montes? Nada. O que você sabe sobre Israel, Jerusalém, as 7 chamas, as festas bíblicas, o calendário de Deus? Nada. Eu falei, como é que você é apóstolo? Deus falou que eu era apóstolo. E usou um profeta para confirmar. Pastor William, como é que eu pego um cara desse e boto no nosso grupo, onde tem líderes de alto nível que nós treinamos, e ele entra com um título apostólico no mesmo patamar dos nossos líderes? Vai dar certo? Não dá certo. Então eu tive que falar para ele assim, filho, eu te recebo. Só que você tem que vir aqui como um novo convertido. Esquece que é apóstolo. Esquece que é apóstolo, você está todo arrebentado. Nós vamos te ajudar a se tornar algo grande no reino. Mas como apóstolo não dá para te receber. Por quê, gente? Deixa eu falar para quem está se escandalizando aí. Ele é um religioso. Ele é um religioso. Por quê? Porque ele vive de um título que não condiz com a verdade que ele vive. Como é que ele é um apóstolo e não consegue ter uma vida, não tem uma família, não tem dinheiro para comprar comida? Casamento está quebrado, não tem nenhum lugar para reunir o povo. Não é apóstolo. Agora, ele é um homem ruim? Não. Ele tem má intenção no coração? Não, pelo contrário, ele pediu cobertura. E talvez se ele pedisse cobertura de outra pessoa, ele seria recebido. Mas nós precisamos... Gente, eu vou chegar na Bíblia já já. Eu estou preparando. Nós precisamos deixar claro para as pessoas que estão nessa situação o seguinte: você é um religioso. Jesus, às vezes, falava. Quando ele falou para aqueles homens lá, não se pode deitar vinho novo em odres velhos, não se pode colocar remendo novo em pano velho. Na verdade, Jesus estava falando assim, não tem jeito para vocês. Não se pode significa não tem jeito. Não tem jeito, vocês são os religiosos. Não vai rolar. Mas aí, um rapaz chamado Jairo, lá um senhor chamado Jairo, que estava naquele meio, se ajoelhou diante do Senhor e falou, tem misericórdia de mim e cura minha filha. E Jesus trouxe aquele rapaz, aquele senhor, e deu uma chance para ele. Então, como é que você trata com um religioso dessa qualidade? Você tem que dar uma palavra dura para ele, botar ele no lugar dele. E se ele tiver humildade para dizer, eu entendo que eu estou nessa situação, aí você pode começar um processo de restauração na vida dele. Eu vou te passar, pastor William. Então, existe esse tipo de religioso, aquele que pede cobertura espiritual, mas não está disposto a ser discípulo. Esse é um outro nível que eu estou falando aqui. Apóstolo, quero estar na sua cobertura. Tem um monte. Quero estar na sua cobertura. E às vezes o cara, gente boa e tal, mas ele entra para a cobertura, ele não participa das nossas reuniões online, ele não participa da nossa escola de guerra, que nós temos toda terça-feira, ele não participa do discipulado apostólico toda quinta, ele não participa da intercessão, ele não participa das festas bíblicas que nós celebramos online, não participa de nada. Ele só quer poder dizer lá na igreja dele, nós temos uma cobertura espiritual. Isso é religiosidade. Faz sentido? Sim, sim. Uma cobertura, ela vem para o quê? Trazer um alinhamento. A partir do momento que você aceita estar debaixo de uma cobertura, você precisa estar nesse alinhamento e não indo numa direção contrária. E isto é zelo, né? Nós temos que entender que isto é zelo. Quando muitas vezes a gente fala, não vou te colocar no ministério de louvor, não vou te colocar no ministério de intercessão, vamos orar para ver o que Deus nos fala, nos mostra. Não é porque é algo pessoal que nós temos com a vida, não. É o amor que nós temos, porque quando se igual falou, veio uma unção no momento errado, isso pode
realmente trazer sérias consequências para a tua vida. Então, veio uma unção apostólica na vida, nesse caso mesmo, que o Senhor aí comentou. Às vezes ele vai ser apóstolo? Sim, tem a unção, tem o tempo. Não era aquele tempo. E ele não... teve essa unção, mas são níveis de guerra. Se você você é apóstolo, você tem níveis de guerra. Se você é profeta, você carrega níveis de guerra. Se você é pastor, se você é diácono, se você é bispo. Então, nós estamos preparados para isso? Então, é isso que nós, com zelo, com amor e com cuidado, a gente faz. Ao ponto até de falar, não, não é. A unção de pastor não é para você. Né? Então, sempre eu aceito assim, com amor. Todas as vezes que eu levo alguma questão minha para o apóstolo, eu espero realmente que venha da boca dele uma direção, e sempre vem uma direção que conforta, mas que quando confronta, a minha maturidade me leva a questionar, não ao ponto de discordar. Quando eu questiono, não estou discordando, eu estou trazendo à luz a um conhecimento que às vezes não é o correto. Então, quando eu me alinho com a minha cobertura, aí as coisas começam realmente a dar certo, a acontecer. Eu estava com um apóstolo esses dias, saí de São Paulo, fui para a cidade dele, e um pouco que a gente conversa, um pouco que a gente se alinha, a hora que ele coloca a mão na minha cabeça, a hora que vem o óleo na minha vida, as coisas mudam, as portas se abrem, vem clarezas. Então, isso é viver um ministério sadio, um ministério sem religiosidade, aonde eu conheço a debilidade um pouco que meu apóstolo tem como pessoa, aonde ele conhece a minha debilidade como pessoa, mas quando nós juntamos o nosso propósito diante do nosso Deus, as coisas começam a acontecer. Isso é tremendo. A minha vida mudou, tem mudado a partir do momento que um dia eu saí da minha cidade, fui para Teresópolis, num Prophetic Day, e ainda ele fala que eu cheguei todo engomadinho, porque ele fala que eu sou chato, mas o chato é ele. Mas cheguei todo engomadinho, cheguei de terno, não estava de gravata, mas eu falo que não era terno, era um cabã, que era uma coisa diferente de terno. Aí hoje ele diz que me ama, porque eu comecei a andar sem os ternos. Então esse é o apóstolo que eu tenho me alinhado, e eu sou grato pela sua vida. Ele aproveitou a live para desabafar e botar o coração para fora. Vocês estão sendo parte da cura interior dele. Glória a Deus. Sim, o importante é ser curado, né? Ter testemunhas. Então, gente, o que eu vou falar aqui agora é muito forte. O crente que já saiu da religiosidade, mesmo que esteja em processo de desenvolvimento, ele tem a obrigação de informar ao religioso que ele é religioso. Pesado isso, eu sei. Mas da mesma maneira que João Batista falava para o pecador, você é pecador, a religiosidade é um pecado, e é o pior pecado, porque é o pecado do engano fatal. O que é o engano fatal? Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. E o Senhor, mas eu não te conheço. Quem é você, né? Então, você vê que esse texto de Apocalipse vai falar de práticas sobrenaturais, mas que não foram suficientes para gerar um relacionamento com Deus e com a salvação. Né? Então, nós temos, por um motivo de amor, principalmente quem tem uma unção profética ou apostólica, de falar, querido, você está na religiosidade. A pessoa, tá bom, já falei. Isso que você está fazendo não é religiosidade. Se você quiser ter uma mudança na vida, eu te ajudo. Mas isso que você está falando aí é religiosidade. Isso que você está fazendo é religiosidade. Né? Porque quem não confronta o religioso, faz o religioso pensar que está no caminho certo. Que está no caminho apostólico.
né? Tem que confrontar. Tem que confrontar o herege, tem que confrontar o apóstata, tem que confrontar o pecador e tem que confrontar o religioso. Agora, para quem chegou aí atrasado, deixa eu voltar só no que eu comecei na live. O contexto aqui é o seguinte. Eu já tenho mais de 2.000 lives no YouTube, que nós fazemos aqui em Salvador lá. E o pessoal maratona nossa live igual a Netflix, gente. Eu não sabia que tinha gente que fazia isso. Hoje eu sei. Apóstolo, eu já assisti 2.000 lives do Senhor. Meu Deus! Apóstolo, eu já fiz 500 lives. Todo dia eu assisto 3. Glória a Deus. E essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que vêm de uma cultura religiosa, de uma igreja religiosa, de um movimento religioso, e começam a assistir a live e falam assim, peraí, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca pensei nisso? Como é que, meu Deus do céu? Por isso que assistir outra, porque ela começa a ser lavada pela revelação. Aí essa pessoa fala para mim, apóstolo, eu quero te seguir. Eu quero seguir teu ministério. O que eu faço? Aí eu faço umas perguntas, como eu falei, e se for o caso, eu vou dizer, primeira coisa, querido, você é um religioso. Se você quiser seguir meu ministério, eu vou ter que bater muito na sua religiosidade, porque não tem como maquiar um religioso de apostólico. A pessoa está vivendo numa cultura religiosa, numa igreja religiosa, numa tradição religiosa, recebendo um manto apostólico. Gente, isso daí é aberração. Não tem como. Não tem como misturar. Tem que separar. Quando a unção de Deus veio sobre Paulo, separou ele dos judeus. Nosso Deus, ele separa. Então, o processo é isso. O religioso se depara com aquelas verdades que o impactam. E ele deseja viver nessas verdades. E aí ele vai ter duas opções. A opção 1, a mais confortável. Falar que isso aqui tudo é do diabo. Tem um monte que fala, né? Deixa de seguir. Sim. Não, até agora, tudo que o apóstolo falava, eu gostava. Falar em línguas, ministério de anjo, muito bom. Mas agora começa a falar contra o Natal. Ah, não. Aí sai. Vai para a religiosidade. Por quê? Porque é pesado demais para ele. Tem assuntos que há um momento que o religioso vai se revelar, vai se manifestar. Então, esse é o primeiro caso, daquele que vai olhar, talvez goste de uma coisa, de outra, mas quando mexe na ferida da religiosidade dele, ele vai para lá e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem um louvor que diz assim, ado cada um no seu quadrado, né? Mas o ruim disso é que quando às vezes toca na ferida do religioso, ele fica, né, na mente dele contaminado, e o problema é que daí ele começa a contaminar a outros. Esse que é o problema, né? Não gostou? Quer sair? Vá buscar o seu entendimento, mas vá sozinho. Não fica daí levantando, né, tolices para tentar também influenciar outros com a tua religiosidade, com a tua ferida que está aberta, né? Fica você contaminado, mas não vá contaminar os outros, né? Como eu disse ainda há pouco, eu já fui religioso. Eu fui religioso mesmo. Eu me converti na Batista tradicional em 94 e durante 6 anos eu fui religioso batista. É um bom religioso. Pelo menos ele tem padrões de ser humano normal. Se veste normal, ouve música normal, lê a palavra, entende a palavra. O problema do religioso batista é que ele tem um modelo de pensamento que é só do batista. Então ele é muito cuidado. Não, adventista não, assembleia não. O problema do batista é esse, mas é uma bênção. Mas quando eu saí da batista, eu fui para a igreja pentecostal. E na igreja pentecostal, eu comecei a me moldar ao movimento. Então,
eu comecei a entender que... Eu lembro que me ensinaram que para profetizar você tem que começar com assim diz o Senhor e terminar com a minha graça te basta, senão não era Deus. Então eu comecei a profetizar. Assim diz o Senhor. Aí eu falava o que eu queria, né? Sempre numa entonação boa. E no final, e a minha graça te basta. Eu fui doutrinado a isso. A dar uma rodopiada, a pular, a não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque a religião ela tem a sua própria cultura denominacional. E ali eu comecei a entender que tinha que usar uma roupa tal. Eu comecei a entender que tinha que fazer certas coisas. Só que depois, quando Deus me chamou, eu comecei a andar com algum pessoal, uns pastores aí, pastor Carlos Rivas, que hoje é um grande apóstolo, também José Maurício, quem conhece aí José Maurício, grande apóstolo. Eu comecei a andar com eles. E nós íamos para algumas igrejas apostólicas. E eu comecei a ver coisas que eu falei, meu Deus, que universo é esse? Que adoração é essa? Que palavra é essa? Só que, ao mesmo tempo que me fascinava, me escandalizava. Então, qual foi a minha postura? Eu vou só observar. O que for de Deus, ele vai confirmar com o tempo, o que não for, ele vai mostrar com o tempo. O religioso não faz isso. O religioso sai dali falando mal já. Entende? E acabou. E acabou. Né? Então, quando você se depara com essa questão de eu vi o apostólico e eu me fascinei com o apostólico. Gente, apostólico não é porque tem um apóstolo, não. Tem muita igreja apostólica que é religiosa. Apostólico que eu falo é um apostólico legítimo, que vive todas as coisas integramente. Festas bíblicas, calendário de Deus, oração em línguas, intercessão profética, 7 montes, 5 ministérios, tudo redondinho, conhecimento da palavra, etc. Então, quando você vê o apostólico, você diz, eu quero isso na minha vida. Ou você vai voltar para a religiosidade, para se proteger lá, falando mal, ou você precisa estar disposto a um processo, e aqui que eu queria chegar na Bíblia, a esse processo doloroso, quando um religioso chega para Jesus e fala, como é que eu faço para te seguir? Como é que eu faço para seguir essa mentalidade que o Senhor segue? Porque já era um homem, possivelmente 60 anos de idade. Tudo que eu vivi até hoje foi só religião. Como é que eu faço para viver isso que o Senhor vive? Jesus responde para ele, necessário quiser nascer de novo. Sim. O que significa isso, pastor William? Nascer de novo. Jesus estava falando assim para ele, a única chance para você, cara, é entrar na barriga da tua mãe e começar do zero. Morre! Jesus está falando, morre, miséria! E começa do zero. Nascer de novo significa passe por todo o processo novamente. Sim. Porque não há em você hoje nada que aproveite para o apostólico. Entende, pastor Ida? Sim, sim. Tremendo isso. É você realmente abrir mão, né? Abrir mão da tua convicção, abrir mão da tua mentalidade, abrir mão dos teus costumes, abrir mão dos teus achismos e você se submeter àquele a qual o Senhor ele coloca no teu caminho para ajudar você nessa caminhada. Quando você nasce de novo, você começa a remir, você remir a sua terra, você remir a sua vida. Então você ter uma nova chance para fazer tudo diferente e fazer com que frutos novos venham numa estação nova. Por isso que é tremendo o que o apóstolo está falando agora, porque como a gente respeita, estuda calendários, a gente estava conversando disso.
Nós estamos entrando num tempo de lançar sementes na terra. São tempos de estar lançando sementes. E quando fala de lançar sementes, é justamente isso. O que eu estou fazendo de errado, o que eu já fiz de errado, o que eu estou pensando de errado, onde que a religiosidade me prendeu. Então, é o momento de você fazer essa revisão da tua vida, da tua história, das tuas atitudes e entrar no caminho. Temos que sair da beira do caminho. Pare de ficar à beira do caminho. Vá para o caminho e conserte a sua vida, conserte a sua história e faça com que o Senhor ele lhe entregue realmente um caminho novo. Amém, amados? Novo, sem religiosidade. Tem muita gente. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo salvo no YouTube. Para quem, alguém está perguntando de mentoria aqui, aguenta que eu já vou responder. Eu vou deixar esse vídeo salvo no YouTube para quem pedir cobertura para nosso ministério. Eu vou falar, assiste esse vídeo aqui, para você ver se você é um religioso. Assiste o vídeo, antes de qualquer coisa. Né? Então, gente, tem muita gente que nos pede cobertura, o pastor William me ajuda a cuidar dessas pessoas. Essa pessoa vem para a nossa cobertura espiritual e continua numa igreja extremamente religiosa. Ou uma religiosa de frieza espiritual, ou uma religiosa de movimentos pentecostais desordenados, né? Porque, gente, virou bagunça, né? Eu sou chato mesmo, mas esse negócio de entrar no poder na hora do casamento, não rola não, cara. Rola não. Você está de braço dado com a tua esposa na frente do pastor, pega ela para a cintura e puxa para perto, mostra que é homem. Não é hora de mostrar que é pentecostal, não, cara. Vai chegar na hora do sexo, você vai ficar lá também. Quem vai dar na sua? Tá errado. Recebe a unção do arco e flecha, outro cai no chão, isso é maluquice. Tem que ter um movimento profético e apostólico para denunciar isso. Por isso que eu tenho falado. Minha esposa fala, cuidado, Ricardo, vai ferir as pessoas, eu não estou nem aí. O meu negócio é com Deus. Nós temos que denunciar isso, para com essa palhaçada. Então a pessoa está dentro dessas igrejas, sofrendo, mirrando, brigando por ministério para nada. Aí ela vem para a cobertura. Muitas vezes, eu vou falar uma coisa agora que vai escandalizar os religiosos que estão aqui assistindo. Deve ter uns 40 aqui assistindo. Não, porque todo mundo é religioso, gente. Até eu sou um pouco. Estamos em processo de evolução. Sim. A pessoa vem para a minha cobertura, dependendo da igreja que ela está, eu falo assim, nunca mais volta naquele lugar. Deixa que eu cuide de você online aqui. Que a gente cuida, né, pastor? Sim. Parece que está junto da pessoa, né? O pastor William estava aqui em casa ontem, agora ele está em São Paulo, eu estou no Rio. Parece que a gente está junto aqui. Ó. Porque, às vezes, o fato da pessoa estar lá naquele buraco lá, ela está atrapalhando o crescimento dela. Vem e passe por um processo apostólico. Até Deus mostrando para você um lugar seguro para você congregar. Deixa eu falar uma coisa para vocês que os religiosos não gostam. O pastor religioso que ouvir esse vídeo vai ficar endemoniado. É melhor você ficar debaixo de uma cobertura, mesmo que você não participe de uma igreja religiosa, do que você participar de uma igreja religiosa. E lá você não avançar nem um pouco na tua vida. É por isso que tem gente aqui assistindo a live que a vida está uma bosta. O casamento está uma bosta. O ministério está uma bosta. Espiritualidade está uma bosta. Finanças, nem se fala. É a primeira bosta que aparece. Religiosidade, gente. Você prega sobre finanças e não vive finanças. Você prega sobre casamento e não vive casamento. Isso é religiosidade. Então, qual é o caminho para sair da religiosidade? E aqui nós vamos finalizar a live. Pastor William, depois a gente finaliza. Ó, o caminho. Primeiro, você precisa ouvir a voz apostólica, que é o que está acontecendo agora aqui. Você está ouvindo, você fala assim, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Você está ouvindo a voz apostólica. São vocês que estão aqui online. Com certeza, porque os que não eram para estar já saíram. Esse tipo de palavra ninguém fica ouvindo, não aguenta, irmão. Então são vocês que estão aqui agora. Ouviu a voz apostólica, você precisa se submeter.
como discípulo de um apóstolo legítimo, um apóstolo que vive uma visão apostólica legítima. Você precisa procurar o apóstolo e falar assim, olha, até hoje eu me submeti a um sistema chamado igreja. A um sistema cultural chamado igreja. Agora eu quero ser como Nicodemos, que seguiu a Jesus. Eu quero ser como os discípulos de Paulo, de Pedro. Eu quero seguir uma visão apostólica. E aí o apóstolo vai conversar contigo, vai avaliar a situação. Porque tem gente que é muito religioso, às vezes nem dá. Não dá, pastor Ida. Foi o que Jesus falou para aquele lá. Não dá para deitar vinho novo em vocês, não. O ordem já passou da validade. Mas, ao aceitar essa oportunidade, mergulhar nessa oportunidade, nós estamos com uma discípula, pastor William já conhece, né? Ela está na Inglaterra, acompanhando o nosso ministério debaixo de cobertura. Ela fala, apóstolo, a minha vida inteira, nem no Brasil, nem na Inglaterra, eu ouvi essas palavras. Eu preciso estar debaixo dessa cobertura. E já está sendo transformada. Né? Então, o ministério apostólico, ele existe para transformar ovelhas em leões. Ovelhas em águias. É pecado ser ovelha? Não. Mas você precisa decidir se você quer fazer bé ou se você quer rugir. Você quer fazer bé, ficar dependendo do pastor com um cajadinho te tirando do deserto, ou você quer voar nas alturas. Porque a religiosidade, o melhor que ela pode te dar, se você der sorte, é tratamento de ovelha. Agora, o apostólico e o profético é águia. Né, pastor William? Sim, sim. Tremendo, né? Tremendo isso mesmo. Você que está ouvindo essa live, assista depois de novo, porque é algo que você precisa meditar, é algo que você precisa depois transitar a sua mente, né? Não fala lá em Romanos, renova a tua mente, mas vá realmente com cuidado. Não vá buscando erros, mas vá buscando expectativas de mudança. Nós precisamos mudar. Nós, como igreja, precisamos mudar. Você é igreja, eu sou igreja. Nós precisamos estar atentos a esses sinais. Então, você que é cobertura do apóstolo, ele está aí, eu estou aqui, estamos aqui prontos para lhe ajudar, prontos para lhe auxiliar. Vocês que estão perdidos, em algum momento aí tem o telefone do apóstolo, tem o WhatsApp do apóstolo, então você pode estar chamando para buscar mais esclarecimentos, para pedir aí uma cobertura. O importante realmente é você se livrar de uma mentalidade religiosa, de costumes religiosos, é você deixar de lado esses influenciadores geracionais. Hoje eu fiz uma oração no grupo de intercessão, pedindo isso, para que nós fôssemos influenciadores geracionais. Então, isso precisa partir da minha vida, precisa partir da tua vida. Se você quer deixar um legado para a sua casa, para os teus filhos, se você quer consertar as áreas da tua vida, você precisa tirar da tua vida esta palavra aí, religiosidade. Não podemos ficar envolvidos em religiosidade. Tem um pessoal aí que pediu para orar no final, eu vou pedir permissão para o apóstolo. Quando ele encerrar, a gente faz uma oração. Vamos orar, sim, pastor William, nosso intercessor. Não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade. Eu percebi que tem alguns intercessores da equipe aqui também online, concordando. Sim. Mas eu só finalizar aqui com um texto que eu lembrei, né? Jesus, ele passa diante de um cego. Esse cego tem uma capa sobre o corpo. E Jesus, ele chama esse cego. E a Bíblia diz que esse cego joga a capa para longe, se levanta e vai na direção dele. Tem muitas explicações sobre essa capa, né? Mas uma delas que eu já estudei, eu achei muito interessante, é que naquela época, para ser mendigo tinha que ter autorização. Tinha
que ser legalizado, mendigo legalizado, pedinte legalizado. Então não era qualquer um que podia sentar na rua e ficar pedindo, enchendo o saco, não. Tinha regra. Roma administrava isso. E quando um mendigo, um cego, uma pessoa doente, conseguia essa autorização, eles ganhavam uma capa especial, que o identificavam como alguém que tinha direito de mendigar. Por isso, quando Jesus chama aquele homem, ele joga a capa longe. Ele está dizendo assim, chega de mendigaria na minha vida. Eu não vou precisar dessa porcaria mais, não. Eu estou subindo de nível. Estou fazendo upgrade na minha vida. E olha que ele não tinha sido curado ainda. Enquanto ele está indo na direção de Jesus, ele já lança a capa. Então a religiosidade é essa capa que faz você ficar vestido, mas você está lá vivendo de migalha. Eu conheço gente, da peninha, gente. A pessoa tem dom, tem unção, tem autoridade. Eu vou dar um exemplo aí, né? Aquela irmã Nadir que está aí no Instagram fazendo sucesso, né? Já viu a irmã Nadir? Já vi, uma senhorinha, não é? É uma senhora, ela... Você é do diabo, futebol, quem vai pro inferno? Aquela mulher é do diabo? Não. Aquela mulher é de Deus. Ela é uma profetisa de Deus. Mas ela fala besteira. Por que ela fala besteira? Porque ela está corrompida pela religiosidade da igreja que ela vive, que traz a ideia de que futebol é do diabo. Então ela tem a unção profética. Tanto tem que hoje ela viralizou. É isso que Deus faz com a voz profética, espalha. Só que ela tem uma voz profética desafinada pela religiosidade. Né? Então aquele homem estava lá, com a capa, cativo de uma religião. A religião do cego. Não vejo, não vivo. E quando Jesus o levanta, vem comigo, agora você vai enxergar. Agora você vai andar de pé. Agora você vai ter utilidade de verdade no reino. Né? Então, é uma metáfora para nós. Gente, amanhã nós vamos ter live nesse mesmo horário, né? Amanhã é domingo, né, pastor William? Ou é segunda? Segunda. Essas festas aí me confundem. Então, segunda live vai ser possivelmente 18h30 aqui, porque eu tenho outras atividades à noite. Às vezes, 11 da manhã eu também entro. Eu entro o tempo todo, porque eu sou desses. Fiquem ligados aí. Quem não me segue, me segue. Quem não segue o pastor William, sigam também o pastor William no braço direito. Ele vai começar a colocar muita coisa boa lá no Instagram dele também. Sim. E ele vai estar orando pela vida de vocês aí. Amém. A gente vai estar começando por esses dias aí algumas lives de oração. Então, sigam mesmo, que daí eu estou só me preparando, alinhando aí algumas coisas. E aí eu vou começar a colocar conteúdos ali, a gente vai entrar junto, vamos orar. E Deus vai nos levar a novos níveis, né? Manda bala. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, ó meu Pai, entrar agora num nível de arrependimento. Nós que estamos aqui, Senhor, nesta live, neste momento, nós queremos nos arrepender, ó meu Pai, porque deixamos, em algum momento, a religiosidade penetrar na nossa mente, penetrar no nosso coração e influenciar as nossas atitudes. Por isso nos arrependemos, porque todas as vezes que nos tornamos religiosos, nós estamos tirando da nossa vida o lugar que é do Senhor. Então nos perdoa, meu Senhor. E neste momento que estamos pedindo perdão, que o Senhor possa iniciar um novo tempo em nossas vidas. Peço que a nossa mente comece a ser renovada e preparada, e o nosso interior comece a ser limpo, para que um óleo novo, um vinho novo venha a descer sobre as nossas vidas, e com isso fazer com que possamos caminhar em novidade de vida, aonde iremos ser frutíferos em tempo e em fora de tempo, e não viveremos sobre a influência do maligno, mas seremos totalmente envolvidos nos ciclos de Deus. Quebramos agora toda a mentalidade religiosa e arrancamos agora de nós
toda capa de religiosidade e nos apropriamos, ó Senhor, após uma grande limpeza da armadura, Senhor de Deus, aonde estaremos preparados, protegidos e aptos, ó Senhor, para lutar qualquer guerra, sem que o inimigo nos derrote, sem que o inimigo nos vença. Que todos aqui recebam uma nova unção, seja a nível de Brasil, seja a nível de outro país, mas que possamos agora entrar numa grande concordância e que os tempos e as estações possam estar contribuindo para o nosso avanço. Somos uma igreja de um Deus vivo e não uma igreja religiosa e estagnada. Viveremos por princípios, viveremos por honra, viveremos por revelação, viveremos por obediência. Abre-se agora um novo tempo em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor William. Live maravilhosa. Vai ficar salva no YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Se você quiser, pode indicar para algumas pessoas. Também vai ficar salvo aqui no meu stories no Instagram. Shalom, gente. Tchau, tchau. Shalom.